Tá o começo meio tranco e barranco, mas é assim no começo com funcional. Tá? Mas vai tendo suas vantagens depois. Uma função f com entrada tipo A e saída tipo B, nota escala por A, seta B, ou de A para B, ou A, seta B, é uma computação que relaciona cada valor A do tipo A exatamente um valor B do tipo B. Qualquer mudança de estado em um processo interno ou externo não deve interferir ou impactar no resultado de FA. O que isso quer dizer? Quer dizer que o valor de retorno de uma função deve depender apenas dos parâmetros que ela recebe. Se ela receber os mesmos parâmetros, tem que produzir o mesmo resultado. É só isso que isso aqui está dizendo. Se os parâmetros são diferentes, pode produzir resultados diferentes ou o mesmo resultado. Mas se você mandar chamar a função duas vezes com exatamente os mesmos valores como parâmetros, o resultado tem que ser exatamente o mesmo. E isso nos leva à referência e pureza. Transparência referencial e pureza. Uma função, uma expressão, ela é referencialmente transparente se ela pode ser substituída pelo seu resultado e não alterar o desfecho do programa, o significado do programa. Tá certo? Pureza. Uma função é pura quando chamamos um argumento referencialmente transparente e ela permanece transparente. Tá? O que acontece nesse conceito é que é um pouco difícil de te imaginar o que ele está dizendo por pureza. Primeiro, vamos então entender o que é opacidade, não transparência, não transparente. Ler a entrada, por exemplo, de opacidade. E quando você manda ler a entrada, você não sabe que resultado você vai ter daí. Tá? Vamos ver um exemplo de transparência e um exemplo de opacidade. Scala tem um terminal tipo Python, tá certo? Então você pode escrever em Scala as seguintes. Deixa eu ver aqui meu terminal. Deixa aqui pro. Olha só. Hoje o Meeting sorteou a Irla como o cara do. Normalmente ou é o João Anderson ou é Marta que aparece aqui nessas carinhas aqui. Hoje foi Irla. Pronto, aqui eu estou num terminal de escala. Tá certo? E vamos lá. Observe que eu sempre defino um valor, não defino um variável. Vamos perceber o seguinte: R1 está igual a R2, não está? São as duas variáveis. Observe como é que eu escrevi o valor R1. Eu escrevi como sendo o reverso de x. Como é que eu escrevi R2? Eu troquei x pelo valor dele. Ponto reverse. Observe que o resultado foi o mesmo, não foi? Estão percebendo isso?
Então a gente pode dizer que reverse é uma função referencialmente transparente. Ela não é opaca, porque eu posso trocar a chamada dela sobre uma variável pelo valor, não da variável, sobre x, pelo valor que x guarda, e o resultado é exatamente o mesmo. Pronto. É isso que ser referencialmente transparente quer dizer. Agora vamos a um exemplo que não é transparente. O contrário de transparente. Diga, Irla. A sintaxe, né? O hello world, a string ponto. Vamos lá. O grupo fechou fevereiro com alta de 1,7% na comparação com janeiro. Vamos conversar então com o André Nantassi. André, traduz para a gente o que essa alta significa. Só ver se eu estou digitando tudo certinho aqui. Então, a gente teve muito acima do que esperava os economistas, né? Então, esperava uma alta de 0,6%, e em janeiro a gente teve ali uma alta de 1,04%. Então, a gente acelerou de um mês que já foi muito positivo. E eu vou lembrar que essa alta, né, esse crescimento, ele vem num mês que ainda não tinha tantas quarentenas, não tinha tantos lockdowns. Então, a gente vai esperar um mês pior no mês de fevereiro, no mês de março. O BCBR vai divulgar daqui mais ou menos 4 dias na fundação. Positivo no mercado, ficou muito acima, mas se a gente comparar, fazer a comparação anual, a gente teve uma alta de 0,98%. Então, era esperado, inclusive, uma queda de 0,7% na comparação anual. Em fevereiro do ano passado, a pandemia aqui ainda era só simplesmente assunto de conversa, a gente não tinha nada. Como é que vai ser? Se vocês querem algumas fotos, não três capelas. Positivo, assim, no mercado, então isso deve impactar diretamente a bolsa de valores, e inclusive tomando... para você tirar foto, que é o meu sim. Observe que aqui R2 é igual a R1, não foi? Você quebrou um copo? Mas olha só o que eu vou fazer agora. A gente sabe que esses resultados podem melhorar a partir da semana que vem. Mas não deixa de ser muito positivo. É curioso, né? Eu dei a mesma instrução aqui que eu dei aqui, mas o resultado foi muito diferente. Tá vendo? É a mesma instrução aqui. É a mesma instrução que eu dei aqui, mas o resultado é diferente. Estão vendo isso daqui? É algo simples, mas esse é o exemplo de coisa opaca. Por que é opaco? Porque a instrução que eu digitei aqui e que eu digitei aqui, ela alterou o conteúdo de Y. Não só alterou, como o resultado depende do conteúdo de Y. Como eu alterei o conteúdo de Y, eu alterei o apêndice. Insumos, o IFA, né, o insumo farmacêutico ativo, que correspondem a 5 milhões de doses da Coronavac. Quer ver? Eu ainda vou fazer diferente, para deixar mais claro. Não lembro se clear já clear aqui, não. Tentando lembrar o comando de limpar a tela, não lembro. Então vamos assim mesmo. Por volta das 6h15 da manhã, nosso repórter cinematográfico, o Wellington Michel, está comigo, inclusive trouxe para a gente mais ao vivo da chegada desse avião. Então, o que vai acontecer hoje? Essa carga deve passar por todo o processo burocrático da Pânia aqui no aeroporto, e na sequência será transportada para o Instituto Butantan,
onde as lojas serão enquadradas, rotuladas e produzidas. O contrato entre o Butantan e o Ministério da Saúde prevê entrega de 46 milhões de doses do imunizante até o dia 30 deste mês, mas essa entrega deve acontecer até o dia 10 de maio. Ou seja, ela vai atrasar um pouquinho, porque essa dose, esse carregamento que chegou, a gente deve ter chegado aqui no Brasil no dia 8 de abril, ou seja, chegou um pouquinho mais tarde. Esse processo de base, de protolagem, demora mais ou menos 2 semanas. Olha só. Exatamente a mesma instrução, valores totalmente diferentes. O que eu fiz foi substituir o Y, que o Y eu dava um intervalo antes de, deixa eu botar aqui para cima, eu fazia Y append, né? Aí não ficava muito visível o efeito. Aqui fica. Eu substituo Y pela expressão que pela expressão que criou o Y. E a gente vê que temos uma alteração para exatamente a mesma chamada de função, valores diferentes. Tá bom? Então, isso é opaco. O que gerou essa opacidade? A função, o string builder e a função append, ela altera o valor de uma variável. De forma que usá-la reiteradamente resulta. Ela não produz outro string, que é a primeira anexa da segunda. Ela anexa na primeira e retorna ela. Assim sendo, o uso repetido dela vai produzir resultados diferentes, mesmo que eu mande exatamente os mesmos parâmetros. Isso é chamado opacidade. A gente quer evitar isso, porque quando a gente tem funções que, chamando repetidamente, dependem do estado interno de um valor, de uma variável, que pode ser alterado, ou seja, chamar subsequentemente a função produz resultados diferentes, isso é uma fonte de erro. Ou seja, professor, mas não tem nenhum erro aí. Não, mas é uma fonte que pode ocultar um erro, por isso a gente diz que ele é opaco. Então seria melhor eu escrever esse código de outra forma, de forma que eu trocando y pela expressão dele, eu não produzo resultados diferentes. Entendeu? Questões para resolver. Olha, eu sei que no primeiro dia de hoje está precisando de uma dose de café, de uma dormida, de fechar os olhos, botar um lençol sobre os olhos e não ver nada por um tempo até a cabeça descansar. Mas é porque é o primeiro dia. Tá? Se a gente for parar para pensar, deixa eu voltar aqui para os slides, todos os problemas de opacidade que nós tivemos, ou de efeito colateral, tá certo? Puderam ser resolvidos através de um raciocínio local. O que isso quer dizer? Quer dizer que bastava eu olhar para as definições das funções e dos valores e ver as instruções logo em seguida da própria função para identificar possíveis locais de erros e corrigi-los. Bastou isso, então, o meu raciocínio para programar em funcional é local. A tendência é que quando ocorrer um bug, eu não precise pensar em como 15 funções diferentes interagem, 5, 6. Não. O erro aconteceu ali, vamos ver ali onde aconteceu o erro que está de errado. Tá certo? E isso significa dizer que meu raciocínio para resolver o problema não precisa se estender, não precisa ficar sobrecarregado pensando em várias coisas. Eu só preciso pensar no local da função. Isso me produz como consequência modularidade. Ou seja, cada função ela desempenha o papel que ela está especificado. Talvez eu tenha que organizar no papel quais são as funções que eu tenho que ter e que elas retornem. Mas dentro do código de cada uma, eu posso verificar se está correto ou não, de acordo com a assinatura dela. Quando eu tenho essas características todas se alinhando, eu vou aumentar a reusabilidade do meu código. Por quê? Como eu não tenho as funções interferindo tanto uma nas outras, está tudo modular, é mais fácil eu reutilizar esse código.
Deu para entender o que está, como essas coisas, ou pelo menos dá para entender, prever que essas características funcionais produzem isso? Ou não? Ou ainda está meio confuso para vocês? Pronto. Uma coisa que a gente vai. Estamos aqui no limite da aula, eu vou ver, deixar para a próxima aula. Todos os laços a gente vai transformar em recursão caudal. Tá? E aí a gente vai passar um tempo falando disso. Tá bom? Eu sei que quem ensinou introdução à programação e linguagem de programação não falou quase nada de recursão, ou talvez só tenha mostrado um vídeo, né? Então a gente vai passar um tempinho por aqui. Tá bom? Pode ser assim, gente? Tá ok? Final. Quando a mulher tira o rímel, o batom, a roupa, tira o sapato, senta na cama e chora, e nem mesmo bonita nessa hora, você tinha que ver. E de repente ela fica tão sozinha. É um bicho assim tão desamparado, tão longe da paixão e do pecado. Nem graça tem, se desmanchou o encanto, ela virou. De repente, uma coisa tão pequena que a gente olha e só fica com pena. Não adianta fazer nada. Então, até a próxima aula, tá, gente? Tudo de bom. Obrigado.